Oi gente, tô começando uma série nova hoje no canal chamada Pergunte pra Ju, que é respondendo algumas perguntas mais comuns que eu recebo lá no site e aqui também. Podem deixar se vocês tiverem dúvidas sobre cupcake, sobre bolo, sobre confeitaria, sobre culinária em geral, porque quem acompanha o blog sabe que eu faço receita de tudo, na verdade. E aí é só você deixar aqui embaixo uma pergunta, sua dúvida, seu questionamento sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí eu faço possível, estudo, pesquiso, testo aqui em casa para responder vocês. Então a primeira pergunta que eu vou responder aqui nessa nova sessão no canal, acho que uma das dúvidas que eu mais recebi em todos esses anos no blog, que é a diferença entre cupcake e muffin. Tem um post enorme lá no blog falando sobre a diferença, mas é um textão e hoje em dia, né, ninguém tá com tempo de ler textão. Vou deixar o link aqui embaixo do post para quem quiser ler mais e ver fotos e se aprofundar um pouco mais no assunto, tá? Bom, a principal diferença entre cupcakes e muffins para um purista, para as pessoas que mexem com confeitaria, que estudam confeitaria mesmo, é a textura da massa. Um cupcake, ele nada mais é do que um bolo em formato de copo, né? Esse é o nome do doce, cupcake. E um muffin, na verdade, ele tá mais próximo do que eles chamariam de pão. A textura da massa do muffin é um pouco mais seca e é um pouco mais dura na boca, entendeu? Se você quiser entrar nos detalhes de métodos e técnicas de confeitaria, um cupcake ele deveria sempre ser feito com uma massa amanteigada, que é quando você pega a manteiga em temperatura ambiente, bate com açúcar até virar aquela mistura bem cremosa, bem fofinha. Isso faz com que o bolo, a massa do bolo e do cupcake seja bem mais fofa, mais até um pouco mais úmida, sem você precisar. Se você deixar no forno no tempo certo e sem você precisar molhar com uma calda, ela fica bem mais úmida por causa dessa mistura, né, entre a manteiga e o açúcar. Já o muffin, ele geralmente é feito com uma gordura líquida, um óleo ou até a manteiga mesmo, mais derretida. Isso faz com que a textura seja diferente de um para o outro, entendeu? Inclusive uma manteiga, uma gordura derretida num doce, se você leva para a geladeira, ele não endurece. Isso é uma diferença entre a massa amanteigada e outras massas feitas com essa mistura de líquidos e secos. Outra diferença entre um cupcake e um muffin é a questão do recheio. Eu já falei várias vezes no blog que um cupcake ele não necessariamente precisa de um recheio. Na verdade, lá fora, onde o cupcake nasceu e evoluiu, nos Estados Unidos e em outros países, é bem difícil você encontrar um cupcake que seja recheado. É aqui no Brasil que a gente está acostumado a gostar de um bolo mais molhadinho, e aí o bolo molhadinho passou para o cupcake molhadinho, as pessoas preferem uma massa mais úmida e o recheio ajuda com isso, né? Porque você vai preencher com alguma coisa que geralmente é mais líquida. Já o muffin, como você costuma misturar na massa do muffin frutas secas, ou então nozes, ou gotas de chocolate, esses outros ingredientes, se você retira o centro para rechear com alguma outra coisa, você acaba perdendo esses outros ingredientes. Então não é muito legal você rechear um muffin por causa disso, você vai acabar perdendo os ingredientes que você colocou na massa. Outra diferença entre cupcakes e muffins também é a cobertura. Um cupcake, como ele é nada mais nada menos do que um bolo em um outro formato, ele acaba vindo com uma cobertura, com uma decoração mais diferentona e tal, uma coisa que chama atenção. Já o muffin, ele geralmente não vem com cobertura. Se você encontrar um muffin com cobertura, provavelmente ele vai ser doce e vai vir com aquela calda de limão com açúcar impalpável que as pessoas costumam fazer. Geralmente é o máximo que vem. E aí a gente entra na provavelmente última diferença mais gritante entre um cupcake e um muffin. É que o muffin geralmente ele é salgado, então você encontra muffins de cebola, de bacon, muffins que são doces, mas não tão doces, tipo que quebra com um pouco de nozes ou quebra com alguma fruta cítrica misturada na massa. Uma coisa bem menos doce, às vezes até mais saudáveis, com farinha de trigo integral, com açúcar de coco, esses outros ingredientes. Já o cupcake, ele geralmente é doce. Eu já fiz lá no blog alguns cupcakes que são salgados, eu chamo de cupcake salgado, mas se você for avaliar mesmo pelos ingredientes, que nem eu falei no primeiro ponto, eles geralmente foram feitos com óleo, então seriam chamados de muffin. Gente, então é isso, eu vou fazer mais ou menos umas 2 ou 3 perguntas por vídeo.
pra não ficar muito longo, nem muito chato também, e pra gente manter sempre o conteúdo aí. Eu espero que vocês gostem dessa sessão e deixa aí um comentário se você tiver alguma dúvida, que nem eu falei, se você tiver alguma pergunta sobre confeitaria, sobre culinária em geral, não precisa ser só sobre doce. Você pode deixar aí embaixo, eu vou ler e vou me esforçar para responder o máximo possível, tá bom? Um beijo, até mais!